se realmente acontecer uma terceira guerra mundial, como é que fica o cenário da literatura aqui no Brasil? Será que as editoras que a gente ama resistiriam a uma guerra? Será que os livros que a gente tem em casa se tornariam artigos de luxo ou alvos de censura? Eu sou a Milena, do @bibliocriativa, produzo conteúdo literário aqui para a internet e hoje eu vim falar de um assunto polêmico, que é um possível cenário de terceira guerra mundial. Você não vive numa bolha, mas se você está por fora do que está acontecendo, nós estamos num cenário onde muitos países estão em conflitos armados, como a Ucrânia e a Rússia desde 2022, Israel e Hamas com uma faixa de Gaza enorme, Israel e Irã agora com a participação dos Estados Unidos em um cenário cada dia mais próximo de uma possível terceira guerra mundial. E hoje eu vou mostrar como nesse cenário o livro vai ser afetado. Eles vão ficar mais caros? Vai ter censura? Será que vai acontecer uma supervalorização dos autores nacionais e do mercado digital? Bom, antes da gente entender o que pode vir a acontecer no futuro, a gente precisa entender o passado. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o papel foi fundamental nessa guerra. O livro literalmente virou um cenário de guerra durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Além das guerras armadas, tiveram guerra de informação e de narrativa, o que estava ditando basicamente quem estava ganhando a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A censura ela foi brutal, com queimas de livro, perseguições à resistência e aos leitores, autores foram perseguidos. A propaganda oficial durante a guerra tomou conta, e o papel foi racionado, se tornando um artigo de luxo. Quem tinha livro, quem tinha informação, era quem tinha dinheiro. E o que não interessava ao regime simplesmente sumia. Foi um ataque direto ao conhecimento e à pluralidade de ideias. Para vocês terem uma ideia, durante a Segunda Guerra Mundial, ele se tornou um item escasso. E basicamente, na produção de papel, todos os papéis eram destinados para folhetos e jornais do regime que estava atuando em determinados locais, para passagem de informação e de narrativa durante a guerra. Mas hoje, será que com a internet a gente seria alvo de censura da mesma forma que aconteceu durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? E como é que ficaria o valor dos livros e a produção de celulose aqui no Brasil? Na Terceira Guerra Mundial explodir, nós temos uma outra dinâmica. A gente tem a internet, que é muito difícil de ser censurada. Ela pode ser o nosso samizdat. Eu não sei se é assim que se fala, mas é um termo russo para autopublicação ou autoedição. Foi um recurso usado na União Soviética para driblar a censura durante a Segunda Guerra Mundial, onde alguns grupos de pessoas reescreviam obras que eram censuradas, a fim de não perder os registros, não perder a informação. Hoje em dia nós temos algo parecido, mas seria mais com a pirataria dos livros. Sabe aqueles grupos do WhatsApp, do Telegram, clandestinos que repassam PDFs? Seria basicamente isso, só que num contexto do bem. Hoje em dia, a informação ela tem muitos canais para escapar. Seja pelas redes sociais, por SMS, mensagens de texto, PDFs. O acesso à informação é bem maior e a maior parte da população tem acesso à informação em comparação à Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Porém, num cenário de guerra, a gente tem um impacto muito grande na economia do país, na economia global. E o preço do livro físico tenderia a subir muito. Não é pouco, gente, seria muito. Eu vou explicar para vocês o motivo. Vamos entender sobre a produção do papel? O Brasil ele tem uma empresa que é muito, mas muito grande na produção de celulose, deixando o Brasil com o marco de um dos maiores produtores de celulose do mundo. Celulose é o que faz o papel, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, em 2023 o Brasil foi um dos maiores produtores de celulose do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos com uma produção de cerca de 22,6 milhões de toneladas de celulose. Num cenário onde nós temos uma guerra mundial ou uma instabilidade econômica global, o papel ele acaba se tornando uma comodidade estratégica, sabe? Não só para o mercado editorial, ela é essencial para várias indústrias, como a produção de embalagens, a produção de artigos de higiene e até mesmo a produção de explosivos. Isso significa que a exportação da celulose ela vai ser priorizada, especialmente para os países que precisam da celulose para fins militares e essenciais, como os países que estão em guerra. Com a demanda externa alta, o preço do papel aqui pra gente dispara, porque a prioridade deles é exportar papel para outros países e não distribuir aqui no Brasil. Se o preço da celulose disparar, o que acontece? É uma reação em cadeia. O preço do papel aumenta, o preço da impressão de livros aumenta, o preço da produção e da venda de livros vai disparar. Então, um livro que hoje custaria em torno de R$40, a gente vai estar pagando mais de 100 ou muito mais. Não tem como mensurar a que valor ficaria os livros que a gente compra hoje em dia, 30 e a R$40. As editoras pequenas, que já trabalham no limite da produção aqui no Brasil, seriam as mais afetadas.
e a única alternativa seria migrar drasticamente para o mercado digital, com a produção de e-books e audiolivros, com o valor da produção de livros físicos nas alturas. A supervalorização do mercado digital aqui no Brasil seria fundamental. Ou as empresas embarcam nessa, ou elas literalmente quebram. Pensa em plataformas como KDP, Limited, Wattpad, Scoob, e todas essas plataformas que vendem livros e audiolivros estarem a todo vapor. O autor independente, ele vai ser super valorizado, já que ele está no mercado digital há muito mais tempo que algumas editoras grandes e já entende como é que funciona essa distribuição. Mas se você pensa que isso só tende a beneficiar o autor independente e o autor nacional, você está muito enganado. Como aqui no Brasil a gente não tem uma valorização do mercado digital e muitos autores tendem a vender seus livros a um preço muito, muito barato, como R$ 1,99, R$ 2, R$ 3, R$ 5, R$ 10 no máximo, a pirataria vai aumentar muito. Porque quando a gente fala de algo que não é tocável, que é digital, que você tem, mas você não tem em mãos, as pessoas não tendem a valorizar. Seria basicamente uma corrida para ver quem consegue distribuir o conteúdo de forma mais rápida, fácil e barata, seja por meios legais ou não. Imagina uma situação onde uma editora está vendendo um e-book a R$ 20, vem alguém, vai piratear esse e-book e vai acabar vendendo a 50 centavos. As pessoas vão tender a comprar de forma pirata. E tem algumas pessoas que nem vendem, só pirateiam de forma gratuita. Esse é um problema que a gente já enfrenta aqui no Brasil, que os atores independentes já enfrentam aqui no Brasil, mas que não é tão agravado para as editoras, por maior meio de obtenção de lucros deles é com a venda de livros físicos. Mas aí esse cenário vai começar a mudar, então a gente pode ver mais medidas de segurança sendo implementadas por essas plataformas que vendem e-books para impedir o mercado de pirateação de e-books. E se você acha que tudo já está entrando em declínio, calma que tem como piorar. Aqui no Brasil foi implementada uma lei, que é a Lei do Preço Fixo. Ela impõe que, a partir do momento de lançamento de um livro, ele precisa ter um valor fixo por 12 meses. E o desconto máximo aplicado durante esse valor é de 10%. Essa lei foi feita para proteger pequenas livrarias e pequenas editoras. Mas tem para mim que o buraco é muito mais embaixo e a gente aqui não sabe. Se por algum acaso essa lei ela for quebrada durante uma terceira guerra mundial, a gente tem um cenário que as empresas maiores, as editoras maiores, conseguiriam deixar os seus livros mais baratos do que as editoras menores. Caldo onde você produz em massa, quanto mais você produz, mais barato fica. E para não perder essas vendas, as editoras grandes poderiam produzir em massa para ter um valor mais acessível e conseguir vender mais barato do que o mercado das editoras pequenas, que já é algo que acontece. A gente vê lançamentos internacionais saindo aqui no Brasil a 40, 50, 60 reais, quando algumas editoras e as pequenas acabam publicando um valor muito mais alto, porque, gente, no mercado de atacado é assim, quanto maior a produção, mais barata ela fica, quanto menor a produção, mais cara ela é. As grandes empresas, as gráficas, elas tendem a valorizar os clientes maiores, então elas podem dar descontos às editoras maiores, para não perder, porque é muito melhor dar um desconto de, por exemplo, 10% na produção de 1 milhão de livros, do que manter um cliente pequeno que vai produzir 1.000 livros com preço integral. Com a cadeia de suprimentos comprometidas, como a fabricação de celulose, a exportação e importação de tintas para o Brasil, a produção, impressão e distribuição de livros, os livros podem simplesmente sumir de cidades pequenas, do interior, distantes das capitais e afim. Transportar algo de um estado para o outro é extremamente caro. Então, todo esse cenário tende a pressionar os menores locais, as menores coisas, os menores editores, os autores independentes, as editoras pequenas, as livrarias pequenas de bairros, de interior. O acesso a essas informações de forma física ficaria muito mais escasso. E aí o acesso à literatura ficaria restrito a quem tem internet, obviamente, acarretando em todos aqueles problemas que eu falei para vocês, como a pirateação. Vai ter a supervalorização dos autores nacionais? Vai ter a supervalorização dos autores nacionais, mas também o aumento da pirataria no Brasil, que já é um país rico em pirataria, porque tudo aqui a gente pirateia, tudo aqui o brasileiro dá um jeitinho. E nesse cenário, eu não mencionei sobre as obras internacionais. Vamos lá, gente. Nesse cenário de guerra, de Terceira Guerra Mundial que eu estou falando para vocês, o valor do dólar e do euro vai aumentar muito. E eu não sei se vocês sabem, mas para adquirir uma obra internacional é feito um leilão. Literalmente um leilão, que ainda mais leva. Então, as editoras, elas se reúnem anualmente em uma reunião onde as empresas de fora, as editoras de fora, os assessores de fora apresentam para o mercado literário de outros países os autores que estão em ascensão. Como a mesma coisa acontece aqui no Brasil, os autores que são publicados lá fora, eles passam por um leilão e quem ainda mais vai levar. Esse leilão, ele normalmente é feito em euro ou em dólar. E com o preço do euro e do dólar nas alturas, a taxa de conversão muito alta, o que vai acontecer é que
a gente vai acabar perdendo os direitos de publicação de autores novos no mercado editorial que estão vindo de fora, e acabar perdendo também alguns autores que nós já temos os direitos de publicação aqui no Brasil, como uma Sarah J. Maas, Macaulay Culkin, Ana Wang e afins. Então, para listar basicamente tudo o que aconteceria num cenário de Terceira Guerra Mundial com o mercado literário aqui no Brasil, a gente teria as editoras grandes conseguindo sobreviver, mas com um custo muito alto de cortes de recursos e publicação e valorização quase que exclusivamente do mercado digital, tanto com e-books e audiobooks, que está muito em alta e tende a ser supervalorizado também. As editoras pequenas, infelizmente, muitas simplesmente não conseguiriam resistir. Muitas editoras pequenas, a maior margem de lucro delas é com a venda de livros físicos e se tornaria inviável continuar produzindo. As editoras grandes acabarem engolindo essas editoras pequenas com a supervalorização dos autores nacionais. Os autores nacionais também prefeririam publicar com as editoras grandes, que são mais chances de sucesso e de visibilidade do que editoras pequenas. Então, muitas acabariam simplesmente não conseguindo, sendo esmagadas e sumindo, falindo. Os autores estariam cada vez mais valorizando a produção independente, com artistas independentes também, que não necessitam de uma assessoria, de uma editora, para não ter divisão de lucro na publicação dos livros. E aqui no Brasil, muitos já estão acostumados, a gente tem as empresas como o Kindle Limited e o KDP, que ajudam, que dá uma facilidade para os autores independentes na publicação dos livros, só que o valor dos royalties subiriam drasticamente, o que faz que os autores recebam menos. Então eu não sei muito desse cenário que valorizaria mais para eles, seria a publicação independente assim, ou a publicação através de uma editora. Se tornaria cada vez mais difícil ser leitor, além de você ter que migrar totalmente para o mercado digital. Quem não está acostumado, é difícil acontecer. Ainda teria um cenário onde a gente necessitaria de muita pirataria para conseguir os livros de fora que a gente quer acompanhar. Hoje em dia a gente tem mercados de pirataria no Brasil, pessoas que pirateiam livros e revendem de forma mais barata, mas isso seria algo muito maior do que a gente está acostumado hoje em dia. E tem aquilo também, gente, quando algo é censurado, quando algo é difícil de conseguir, tem uma supervalorização, então eu acredito que nesse cenário a gente teria mais leitores, mais pessoas interessadas por leitura, por livros que foram censurados fora. Eu acredito que aqui no Brasil, como o Brasil não é um país potencial para a participação da guerra, não é um país que teria uma participação grande, que seria alvo da guerra, a gente não teria uma censura aqui no Brasil, mas a gente teria uma censura fora, e as pessoas ficariam interessadas nos livros que estão sendo censurados. Muitos livros de distopia seriam censurados, e aqui a gente teria uma valorização desse mercado, porque em época de Olimpíadas é feito muitos livros com atletas, época de corrida é feito muitos livros de corrida, então o mercado ele vai se reinventando, e eu acredito que a era da distopia voltaria nesse cenário de guerra, com muitas críticas aos governos e aos países escondidos nessa forma distópica. Então a gente teria essa supervalorização desse mercado, mudaria drasticamente, porque basicamente hoje o que está muito em alta é a romantasia, é o romance clichê, está muito, muito, muito em alta. Nas feiras que a gente vai, que a gente vê, os livros mais vendidos são esses, então a gente teria essa mudança drástica nos gêneros de interesse das pessoas. E as bibliotecas públicas seriam as que mais sofreriam com isso, porque provavelmente nesse cenário de guerra, onde a exportação e a importação está sendo priorizada, provavelmente elas teriam as verbas cortadas, muitas deixariam de existir, só resistiriam mesmo as maiores, ou teriam que contar com a ajuda da população para poder continuar resistindo, com doações, com trabalho voluntário e afins. Parando para analisar tudo que foi dito aqui, eu acredito que nesse cenário de Terceira Guerra Mundial, provavelmente o mercado literário no Brasil, ele se tornaria um espelho do que foi durante a Segunda Guerra. Só que a gente tem essa armadura chamada internet, que com o acesso da informação a gente acaba se tornando mais resistente às oposições, às censuras e a tudo que possa vir a acontecer. No fim das contas, quem ama ler, como durante a Primeira e durante a Segunda Guerra Mundial, sempre vai conseguir dar um jeito de conseguir suas leituras, de conseguir seus livros, seja por pirataria, seja valorizando a produção independente aqui no Brasil, seja por escambo, troca de livros com os amigos, ou por clubes secretos de leitura. Eu acho que aqui no Brasil esse cenário se tornaria mais leve, mais fácil de ser vivido, já que nós não somos um país de potencial em participação ativa nessa guerra. O monopólio da celulose com certeza é um grande problema, mas é como eu falei, gente, vamos perder de um lado com a produção de livros físicos, a aquisição de material físico, muita gente preza por isso, eu mesma amo colecionar livros, mas a gente teria a valorização e o escape que seriam os livros digitais. E nesse cenário de guerra, eu acho que mais pessoas se tornariam leitores, até por conta das restrições, porque é como eu mencionei antes, aquilo que é difícil de ser acessado é o que é mais cobiçado pelas pessoas. Mas me conta aí nos comentários, o que você acha que poderia acontecer com o mercado literário aqui no Brasil e no mundo durante uma possível terceira
Terceira Guerra Mundial. Você concorda com as coisas que eu falei? Eu tenho uma opinião diferente. Eu tô doida pra saber, eu não sou especialista em história, nem em assuntos sobre a guerra, é algo que realmente me interessa saber o que pode acontecer com o mercado literário e como é que vai ser a leitura e a aquisição de novos livros aqui no Brasil. Mas se você tiver uma opinião diferente da minha, eu adoraria saber. Então pode deixar aqui nos comentários que eu vou ver tudinho. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e manda para seus amigos. Um beijo e tchau!